Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Mário Jorge. Estou sempre aqui trazendo algum conceito relacionado a My Big Toe de Tom Campbell, físico americano, especialista em consciência, ex-NASA, ex-Departamento de Defesa e especialista em consciência. Então estou sempre trazendo alguma coisa que possa ser útil para você, alguma ferramenta, algum conteúdo, né, alguma prática, alguma ideia, né? E eu queria voltar a falar aqui com vocês hoje sobre o conceito de tempo. O conceito de tempo é um conceito básico, sem dúvida nenhuma, né? Mas não é necessariamente simples, né? Tem muitas ideias rolando sobre o tempo por aí e nem todas necessariamente corretas, né? E acaba se cometendo aí, na minha sensação, alguns pequenos errinhos aí que impactam de forma meio grandiosa na nossa compreensão, ok? Então é por isso que eu queria voltar a falar sobre o tempo. Eu já falei em um vídeo anteriormente só sobre o tempo, um vídeo curto, obviamente, mas veja, novas perguntas, novos temas são levantados, então eu volto aqui ao tema, tempo, ok? Aproveito antes de começar para lembrar vocês que nós estamos com um webinário agora no dia 23/2, às 20 horas, que a doutora Mabel Cristina, do canal Artétipos, e eu aqui do canal My Big Toe, estamos organizando com o Tom Campbell. Como vocês sabem, a doutora Mabel Cristina já é parceira de algum tempo. Ela é autora do prefácio do nosso e-book sobre física quântica. E nós fizemos aí 2 entrevistas que estão tanto aqui como no YouTube, meu e dela, né? E foram bem interessantes, tiveram uma forte audiência e a gente está trabalhando e montando um webinário, já está montado, ok? E vai ser no dia 23/2, às 20 horas. Então, se quiser, se inscreva, tem vários links aqui na bio, você clica no link, põe lá o nome e o e-mail e você vai receber o aviso da chamada para a reunião, o link de onde ela vai se realizar, ok? Eletrônica, obviamente, dia 23/2 às 20 horas, ok? Vai ser sobre My Big Toe, Tom Campbell. Tom Campbell vai fazer uma apresentação, nós vamos apresentar, é uma entrevista que tem com ele, e ela está legendada para que ninguém se assuste, né? Então a forma que a gente encontrou de fazer esse webinário é assim, a gente tem uma parte com o Tom, onde ele passa as ideias dele, né? E eu faço uma abertura antes, e breve, vocês entram, participam, né, e podem já ir fazendo perguntas, interagindo, eu vou estar lá disponível. E ao final, a gente vai reservar um bom tempo, né, para perguntas e respostas ligadas a My Big Toe, aos conceitos de My Big Toe, né, física, filosofia, metafísica. Né, não tem pergunta errada e não tem pergunta... Pode ter alguma coisa que eu momentaneamente, eventualmente, possa não saber responder, guardo para depois. Claro, eu não sou nenhuma enciclopédia ambulante, mas eu conheço bastante de My Big Toe. O Tom Campbell aborda a maioria dos assuntos, porque é uma teoria de tudo, né? Que explica as regras do jogo, como nós funcionamos, como o jogo funciona e a nossa interação com o jogo, e qual que é o objetivo que estamos fazendo aqui, né? Esse tipo de coisa. Né? Tem um pouquinho breve de histórico dele, com detalhes pelas próprias palavras dele. É uma entrevista com várias perguntas interessantes feitas a ele. E a gente, no final, abre para perguntas e respostas e eu entro com a questão das respostas. Então, a gente conta com vocês lá. Por favor, se inscrevam. Novamente, lembra, uma iniciativa da doutora Mabel Cristina Dias e minha mesmo, do site My Big Toe. E a gente tá com isso programado, rodando. Então, inscrevam-se aí, né? Tem links por todo lado aqui. E aí você recebe o aviso para participar no dia 23, ok? Às 8 horas da noite. Bom, então voltando ao tema do tempo, ok? É sempre um assunto intrigante, né? Tanto que é tema de muitos filmes, né? Inclusive aqueles que exploram aquele argumento da viagem no tempo, né? Eu também gosto muito desse assunto, volto e meia publico uma piadinha aqui. Tem uma sobre o cientista voltando com uma arma na mão, feliz da vida, dizendo, eu consegui, matei o Hitler, né? Obviamente antes dele fazer as atrocidades. Aí o outro cientista no laboratório que estava ali parado, vira para ele e pergunta, quem é Hitler? Né? E isso é um daqueles problemas que ocorre com viagem no tempo. Né? Você vai lá, supostamente para alterar o tempo, mas aí você muda, cria uma nova linha do tempo, e nessa nova linha do tempo, aquilo que foi modificado, ninguém, exceto você que participou, supostamente lembra disso.
Se é que você não desapareceu também, né? Porque de repente você matou o Hitler e aquilo, vamos dizer que você tinha algum ascendente, sei lá, que foi envolvido em alguma coisa se modificou na sua história também, né? Então sempre tem esses paradoxos com essa questão do tempo, né? E assim, a conclusão é que o tema de tempo é bem delicado e muito interessante, interessa muitas pessoas. E uma das coisas que acabam se dizendo aí sobre o tempo é que ele é uma ilusão, né? Então, assim como alguns dizem também que toda esta realidade é uma ilusão, né? Eu costumo encarar isso de uma outra forma. Ilusão é uma forma antiga de descrever algo que hoje a gente descreve como uma simulação ou uma realidade virtual, ok? Se a realidade é virtual, você poderia estar, se não conhecesse realidade virtual, observando aquilo e chamar de ilusão também, ok? E o tempo é dito também, muitas vezes, como sendo uma ilusão, né? Outra coisa que se diz sobre o tempo é que tudo já aconteceu, e na verdade a gente só está experimentando um registro histórico de algum jeito disso, ou seja, nós não temos livre-arbítrio, ou que tudo acontece ao mesmo tempo. Se tudo acontece ao mesmo tempo, a gente também não tem muita influência nisso, porque não importa o que eu esteja fazendo agora, o que vai acontecer para frente também já aconteceu, e o que aconteceu para trás está acontecendo também, e fica uma casa de marimbondos, aí uma loucura, né? Como é que pode um lugar onde tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então, outra coisa, quer dizer, para começar, né, um argumento que sempre usam, né, que e é válido, né, se existisse a possibilidade de se percorrer o tempo ao contrário, né, se pudesse criar uma viagem no tempo, se a viagem no tempo existisse, a gente já teria recebido a visita, né? Tem muita gente que acha até que recebeu. Para ir ter prova concreta e clara é outra história. Mas constantemente estaríamos aqui sofrendo intervenções, né? Porque por mais cuidadosa que estas pessoas que viajam no tempo fossem, isso viraria uma bagunça. Não existe qualquer registro real de nenhuma viagem no tempo vinda do futuro. Então isso é uma coisa que já depõe um pouco contra, mas não precisaria ser final, né? Poderia ser que a gente não percebeu ou não. Ou os caras foram muito cuidadosos e coisas do tipo. Agora, pela visão de Mai-Bigito, que é o que interessa para nós aqui, o tempo é uma grandeza fundamental, ok? A consciência fundamental, que era básica, começou a evoluir, né? Sob a pressão da evolução, os dois pressupostos, consciência fundamental e evolução. Essa consciência fundamental começou a evoluir, começou a diferenciar parte delas. Imagine um grande oceano, superfície calma, né? Sem vento, parado, um grande lago, ou um lençol, né? Um grande lençol que você não pudesse ver as bordas, e ele está lá, aqui na consciência básica, sem conteúdo algum. E ela começa a experimentar com ela mesma, e a primeira coisa que ela faz é se diferenciar. Então ela percebe que pode, em qualquer ponto daquele lençol gigantesco, isso é uma metáfora, subir e descer, né? 0 e 1, mais ou menos, né? Positivo, negativo. E ela percebe que do lado pode fazer a mesma coisa, e do outro lado, do outro lado, do outro lado, do outro lado, e ela consegue descobrir que ela praticamente tem infinitos pontos nela que ela pode diferenciar entre zeros e uns, ok? Então eu só peço que vocês, tem gente aqui opinando, dizendo que a viagem no tempo provavelmente é possível, mas que é muito perigosa. É claro que se ela for possível, ela é perigosa, né? Ninguém vai discutir isso, porque ela pode realmente causar danos excepcionais. E desfaria, inclusive, aprendizados, né? Que nem o que a gente aprendeu sobre a ruindade e a maldade do nazismo seria perdido se ele fosse eliminado. Então a gente não saberia que é ruim, então daqui a pouco estava fazendo de novo. A gente já corre o risco de fazer de novo, sabendo que foi ruim. Imagine se não soubesse, né? Mas então, voltando aqui à trilha, o tempo é uma grandeza fundamental, ok? Então, por Mai-Bigito, se você quiser discutir isso, fica à vontade, à disposição, mas melhor você entender a visão de Mai-Bigito antes, para poder entender do que estamos falando aqui. Então, essa primeira diferenciação na evolução da consciência, né, ela é uma diferenciação binária. Então, a partir daí, a consciência percebe que dispõe de zeros e uns, infinita quantidade, e que ela pode ir experimentando com isso e transformando de alguma forma em informação útil, ok? E assim começa a evolução, a aventura. Só que a partir do momento em que ela tem essas células, né, de realidade, que o Tom chama binárias,
ela pode oscilar 0 e 1, 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 até que ela chega no máximo de velocidade, ok? De oscilar aquilo entre 0 e 1. Seja lá qual for esse valor, que é infinitamente menor que 1 segundo, né? Que 1 milionésimo de segundo. Na verdade, para o nosso programa, a velocidade aqui está no limite do tempo de Planck, né? É aí que a gente esbarra dentro do nosso programa, mas existem outros níveis. O da realidade fundamental é o menor, é o mais fundamental, então a velocidade lá é a maior, ok? Bom, a partir do momento em que ela tem essas células oscilando, ela atribui um grupo de células a missão de ficar oscilando e garantir uma medição do tempo. Por que o tempo acaba sendo importante? Porque ela percebe e consegue saber, né, para qualquer pensamento que ela desenvolva, qualquer informação que ela desenvolva, o que ocorreu antes, o que ocorreu depois. Começa a ter sequência no tempo e começa a permitir um aprendizado e um crescimento mais rápido. Então, o tempo é uma quantidade fundamental da realidade fundamental, mais básica, que é a realidade do ser fundamental, a consciência fundamental, e ele utiliza o tempo de criação própria, né, para medir esse antes e esse depois, ok? E ele poderia, tudo bem, experimentando, saber que algo é antes da experimentação e algo é depois da experimentação, mas como ele relacionaria isso ao longo do tempo com ele está buscando a evolução, né? Esse ser fundamental está buscando a evolução, como é que ele vai saber se está evoluindo se ele não tiver uma relação entre o que ele desenvolve e o tempo? Então o tempo é uma quantidade fundamental e é simples assim, ponto, acabou-se. Uma parte das células vibrando na velocidade máxima determina a contagem do tempo. É um tic-tac, é um relógio, acabou-se. Esse é o conceito, é super simples, não tem confusão nenhuma. A partir disso, todas as outras programações que são desenvolvidas dentro dessa consciência, utilizando essa capacidade de informação, lidar binariamente com a informação, ou outro tipo, né? Ninguém limita a consciência fundamental a usar números binários. O número binário é o exemplo mais simples, é o que a gente começa, e é o que a gente argumenta, é o que o Tom aponta para desenvolver a teoria dele. Se esta consciência fundamental usar sistemas mais evoluídos, com maior número de opções, perfeito, não há problema algum. Né? Mas com a binária já é o suficiente para a teoria toda se desenvolver. Então, consciência é fundamental, evolução é fundamental e tempo é fundamental, assim como o livre-arbítrio, porque é outro conceito encostado um no outro. Né? Se não existe passagem de tempo, está tudo congelado, né? Não existe livre-arbítrio e não existe consciência. Você estaria percebendo o quê se nada acontece ao longo do tempo? Né? Então, mesmo que você esteja percebendo uma percepção, uma sensação, um sentimento, ou um pensamento, ou algo vivenciado neste mundo material, a consciência que nós somos, ou qualquer outra consciência, inclusive a fundamental, ela vai perceber a passagem do tempo enquanto ela exercita esse seu poder de observação, de presença aí, ok? Então, o tempo é fundamental, ponto. Agora, cada nível de realidade, um dentro do outro, né, com bonecas matrioscas russas, até chegar no nosso, ele tem a sua própria velocidade, que é a velocidade do programa. Você tem um programa que é uma série de instruções escritas, né? Isso eu estou dando o exemplo dos nossos, né? Porque são facilmente acessíveis e compreensíveis. Quem sabe qualquer coisa de programação sabe que tem uma sequência de instruções, faça isso, compare com aquilo, se der isso, faça aquilo, ou se der outro resultado, faça outra coisa. E aí tem uma sequência de instruções que o sistema segue, vai até o fim. Quando bate lá no fim, volta para o começo. Bate e volta, sempre passando por todas as instruções, executando, né, o que aquelas instruções estão dizendo. Isso cria uma realidade fundamental como a nossa, bem simples assim. Okay? Essa é uma realidade, uma programação evoluída, não foi nenhum digitador que escreveu o programa, foi por experimentação, acertos e erros da consciência fundamental até desenvolver algo que funcionasse ao longo dos éons. Okay? Mas funciona assim. Então, a nossa realidade ela está aninhada dentro de outros níveis de realidade e ela é como se fosse uma programação, uma subrotina, né? Um ambiente virtual com sua própria repartição da capacidade do sistema maior, rodando isso aqui de uma forma muito funcional, muito perfeita, mas que tem um tempo. Então, cada volta do programa,
né? É um milissegundo, um microsegundo, um milionésimo de segundo. Na verdade, é o tempo de Planck, né? Para nós, é a menor unidade. O tempo é granular, assim como todas as outras informações de espaço, né? Espaço de Planck, comprimento de Planck e tempo de Planck. Então, é o menor tempo possível de ser percebido dentro desta realidade, porque é o tempo de circulação do nosso programa, ok? E é por isso que a velocidade da luz, inclusive, né? A velocidade da luz é uma evidência gigante de um sistema programado, porque nada pode ir mais rápido que a velocidade da luz. A velocidade da luz é o deslocamento de um pixel através de um tempo de Planck, por assim dizer, ok? Então, para um pixel de definição da realidade, uma partícula de luz se deslocou de um ponto para o outro, né? Foi de um pixel da tela para o seguinte, e levou um milionésimo, pentelhésimo de segundo o tempo de Planck, ok? Então, a velocidade da luz é a maior velocidade possível de deslocamento de um pixel numa unidade mínima de tempo. Por isso, e a unidade mínima de tempo é o tempo de circulação do relógio do programa, o clock do programa. Então, isso explica a velocidade da luz como um limite, coisa que nenhuma outra teoria científica explica. A física digital explica com facilidade, porque fica óbvio e ululante, porque se o programa tem um tempo de ciclo, nada pode andar dentro do programa mais rápido que o tempo de ciclo. Isso cria o limite da velocidade da luz, ok? Então, o tempo existe, ele é fundamental, está conectado com o livre-arbítrio, porque por livre-arbítrio você precisa ter opções possíveis, escolhas possíveis de fazer e determinado passagem de tempo, porque você tem que perceber a escolha e tem que escolher, decidir, fazer algo, escolher algo, e vão haver consequências e novas alternativas, e tudo isso implica em passagem do tempo. Se não houvesse passagem do tempo, do que a consciência estaria consciente se nada acontece, porque está tudo congelado, né? E se algo acontece, há passagem do tempo, ponto. Então, assim, acabou-se, né? Se alguém tiver um argumento melhor, né, ou diferente disso, que possa me dar, eu agradeço. Isso foi até onde eu também cheguei, raciocinando, experimentando, estudando tudo isso, né? Não existe como, né, não ter essa percepção do tempo, desde que a consciência esteja consciente e possa fazer escolhas. Então está tudo, isso não estou falando que fui eu que inventei, ok? O Tom Campbell afirma isso, mas eu estive raciocinando muito sobre isso por conta de ter muita gente falando coisas estranhas aí, como por exemplo que tudo já aconteceu ou que tudo está acontecendo, né? Então, ou que é tudo uma ilusão, o tempo é uma ilusão. Não é uma ilusão, né? O tempo existe, ele passa de forma diferentes, em lugares diferentes, né? Em níveis de realidade diferentes, e também é uma matéria de percepção. Um exemplo que eu sempre cito, que é um exemplo que me deram uma vez, muito claro, né? A gente vive dizendo que realidade é percepção. Sim, porque é o que você percebe. Você recebe algum sinal, alguma informação, daquilo você percebe provavelmente uma parte daquilo e você interpreta com base nos seus filtros. Então, o que você percebe no final do dia é a sua realidade para você. E ela é única, porque cada um tem filtros diferentes, experiências diferentes, experimenta de forma diferente. Então, tudo é relativo, tudo é percepção. Inclusive o tempo, de alguma forma, porque a gente percebe ele passar mais rápido ou mais lento, dependendo do tipo de atividade. Um exemplo muito claro é esse. Se você tiver que tratar um canal, está com uma dor extrema, um canal inflamado, vai ficar meia hora na cadeira do dentista, onde a anestesia não pega direito mais, porque o canal já está inflamado, né? Se alguém já teve essa experiência, sabe que isso é horrível, ou qualquer outra experiência ruim. Meia hora na cadeira do dentista vai parecer 10 anos, né? Você sai de lá suado, cansado, estragado. Por outro lado, se você tiver meia hora com a mulher, ou com o marido, com o companheiro, amado, e curtindo isso, e coisa e tal, né? Aquela meia hora não dá para nada, quando você vê já acabou, ok? Então, tempo é relativo, são dois exemplos drásticos, mas tempo tem uma parte relativa da percepção, que dependendo do que a gente está fazendo, a gente não vê o tempo passar, mas não significa que ele não passou, porque ele continua tic-taqueando, ok? Agora, claro, ele pode dilatar para você e você, né, acelerar o seu desempenho dentro daquele intervalo de tempo, e as coisas até parecerem andar em câmera mais lenta. Mas aí é um tema da percepção. O tempo fundamental, a batida fundamental continua ocorrendo. Para cada realidade tem a sua própria batida. Pode ter uma velocidade, uma realidade onde a velocidade da luz seja o dobro ou metade da nossa, e onde as coisas passem mais devagar ou mais lenta, porque cada realidade tem o seu clock, que é o tempo de programação, que vai depender da complexidade do programa também para rodar tudo isso, ok?
Então, de uma realidade virtual para outra, né, no multiverso de realidades virtuais, cada uma tem um tempo ajustado para a sua necessidade e sua possibilidade. E o tempo fundamental sempre é um tempo mais rápido, com uma batida menor, ok? Você sempre faz a simulação com clock. O clock tem que ser menor que o da simulação fundamental, ok? Que da medida fundamental do tempo. O que não quer dizer que ela demore mais para passar. Porque você tem vários recursos, porque se você está simulando alguma coisa, você quer simular isso rapidamente para ter o resultado logo. Então, para quem está de fora da simulação, olhando para a simulação, ela pode estar aparentemente passando muito rápido, ok? Problema nenhum. Agora, tudo tem tempo. Lá fora tem um tempo de relógio e aqui dentro tem um tempo de relógio. Então, tempo é fundamental. Então, esse é o ponto que eu queria esclarecer aqui e o porquê, né? Pela teoria MyBigToe é dessa forma. Outro ponto que subsidia isso em MyBigToe é a descoberta do Tom da forma de funcionamento da realidade, que vem no livro 3, Funcionamentos Internos, ok? Ele simula lá no livro 3, ele descreve, né, você como se tivesse para cada situação 3 alternativas, ok? Uma pequena árvorezinha. Aí você escolheu, vamos dizer que escolheu a do meio. Você escolheu, o programa rodou, você escolheu. A partir disso aparecem outras 3 decisões a ser tomadas. E 3. De cada decisão que você pode tomar, você escolhe uma, né, um caminho. Isso é um exemplo, mas na verdade você tem N decisões possíveis, mas ficaria muito complexo de desenhar. Então ele desenha sempre com 3. E eu passei algumas figuras aí com 2, que acaba ficando mais fácil ainda para desenhar, porque senão vai ficando uma coisa impossível de mostrar no papel ou na imagem, né? Mas assim funciona a realidade. Para cada ponto que eu estou agora, eu posso decidir. Eu posso lá parar com essa conferência aqui, com esse bate-papo, levantar e ir embora. Posso ir no banheiro, posso ir na cozinha, posso tomar água, posso levantar a mão ou não, né? Então, N possibilidades. Algumas, é claro que algumas opções não têm nenhum tipo de impacto, né, de utilidade para você. Se eu for tomar água agora, daqui a 5 minutos, não muda a minha vida provavelmente. Agora, se eu decido me casar com uma pessoa ou com outra, ter filho ou não ter, eu impacto tanto a minha vida como das pessoas ao meu redor e daquelas pessoas diretamente impactadas, que nem a esposa, o marido, os filhos, os pais, os avós, né? Tem decisões de vida que são mais impactantes para você e para todos, tem outras decisões que são banais, por assim dizer, ok? Tudo isso faz parte do universo decisório, né? Do que está disponível para suas escolhas. A gente escolhe sempre alguma coisa o tempo todo. Por exemplo, continuar falando disso ad infinitum ou uma hora encerrar, tá? Então, daqui a pouco eu estou encerrando, ninguém precisa ficar assustado que eu não vou falar até o fim dos tempos. Mas esse é o funcionamento da realidade. Então, você, a cada momento, tem um novo ponto, rodou o programa, você escolheu entre as disponibilidades daquele momento, escolheu uma. Aí você vai para lá, o programa roda de novo e disponibiliza. Então, o programa faz esse cálculo N vezes para frente. Então, todo o futuro está calculado, com todas as alternativas possíveis, com base no histórico anterior, de como cada um de nós se comportou. O sistema é todo poderoso, quase, né? Por assim dizer. E ele calcula todas as probabilidades. Ele disponibiliza todo aquele mapa para frente para você. E mais, para cada alternativa, cada caminho desse meandro, dessa árvore que vai ampliando os galhos, né, ou da raiz, ou dos galhos, como você queira ver, você tem todo aquilo calculado e disponibilizado com imagem real. Porque a realidade ela não se dá de uma forma contínua, ela se dá quadro a quadro, a cada salto, exatamente como na tela do seu computador, o que é uma outra evidência de que a realidade é virtual. Então, aparece um quadro, aparece o seguinte, aí dá uma impressão de movimento. Então, todos esses quadros estão calculados e disponibilizados. À medida que você faz a escolha individual e todo mundo faz as suas escolhas, isso se soma numa realidade, numa direção, e aí nós vamos por ali dar um passo a mais do programa e você... O computador, a cada passo, revisa todas as possibilidades para frente e N anos para o futuro, ok? Então está tudo lá, as possibilidades. Para cada possibilidade, o sistema calcula também qual é a probabilidade. Então, se eu estou com muita sede, porque já faz muitas horas que eu não bebo, a probabilidade de eu interromper esse vídeo, ou de eu, quando terminar, levantar e tomar um copo d'água, é alta. Tá? Para dar um exemplo banal, simples. Então, tem uma probabilidade de 60%, 70%, 80%, 90% de eu ir tomar uma água depois, porque a minha boca está ficando seca aqui. Então, isso provavelmente vai acontecer. Né? Por outro lado, né, a probabilidade de eu dormir no meio do vídeo, eu posso até matar alguém de tédio e as pessoas dormirem assistindo. Mas enquanto eu estou falando, a probabilidade de eu dormir no meio do vídeo é baixíssima, 0,0 nada. Ok?
Então, tudo isso está calculado. Para cada possibilidade, cada alternativa possível, tem uma probabilidade que o sistema atribui. Ok? Isso está lá como informação para a nossa escolha, nosso trabalho. Para vocês terem uma ideia, o Tom não considera, pela experiência dele, que o sistema faça necessariamente 100% de varredura de todas as possibilidades. Não precisa mesmo, porque várias vão ser descartadas. À medida que o caminho vai correndo, ele vai fazendo novos cálculos e recálculos, reconstruindo toda essa teia de futuro possível. E se alguém toma uma decisão que não foi prevista em cálculo, ele incorpora aquela decisão e faz os recálculos, dali para frente aquela decisão é incorporada. Então, a cada decisão, né, que alguém tome que não foi prevista, o computador dá consciência, somos todos conscientes, temos livre-arbítrio, podemos fazer uma escolha que não foi prevista, e o computador passa, o computador, eu quero dizer, o sistema maior de consciência naquela parte dele que funciona como computador para dar suporte à realidade virtual. Ele não é um computador, é uma consciência fundamental, né? É a fonte. Alguns quiserem chamar, é o Pai, é Deus, né? Não precisamos chamar disso, é a fonte, é a consciência fundamental, ok? Mas ela tem um poder incrível, não é? Para criar toda essa realidade da forma como é. Bom, conclusão. Por que eu estou explicando isso? Porque esta possibilidade de calcular tudo para frente, ela sempre existiu, desde o Big Bang e muito antes de existir o nosso universo, quando existiam apenas os outros universos, as outras realidades de níveis mais fundamentais, ok? Mas todo esse cálculo é feito para todas elas. Tudo isso está disponibilizado para todo sempre, desde que essa evolução passou a funcionar e evoluiu e cresceu e desenvolveu esse método. Então, assim, mas vamos falar do Big Bang. Então, desde que explodiu o Big Bang, o Enter, Big Bang digital, foram criadas as condições, né, de funcionamento da realidade, as leis da física, da biologia, que foram testadas milhares de vezes até chegar nessas, e foi dado um Enter e passou a evoluir para permitir a interação da consciência através de seres aparentemente vivos, né, avatares aqui. Okay? Então, desde isso que ocorreu, né, todo esse histórico está lá guardado. Tudo que realmente acabou acontecendo porque foi escolhido e tudo que poderia ter acontecido, né, e não aconteceu porque não foi escolhido. Então, todo o histórico para trás, real e possível, está lá guardado, assim como todo o histórico potencial para frente. E o único momento de decisão é no agora. Agora. Por isso que 11 em cada 10 mestres falam da importância do agora. Porque é no agora que se vive, é no agora que se decide, é no agora que se escolhe, é o agora que gera as sementes que vão gerar as consequências. Então, o agora é super importante. E é o único momento real que existe. O resto é tudo dado, guardado, seja para o passado, seja para o futuro. Podem ser acessados, visitados, conhecidos, estão lá, né? Estão lá, vamos dizer, toda a minha vida, desde que eu era um bebê, que eu nasci, está lá. Então está lá quadro a quadro, todas as possibilidades de eu ter ficado doente, morrido, de eu ter virado engenheiro, de eu ter virado físico, de eu ter sido porteiro, o que fosse, não importa, né? Todas as possibilidades estão lá. E eu posso visitá-las. Então, alguém que tem acesso, que tem uma sensibilidade, que acessa o banco de dados do sistema, também conhecido por algumas culturas como registros akáshicos, está tudo lá, tudo para trás e tudo para frente. Não significa que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas pode permitir a percepção desta forma. Porque quem entrar num banco desse, verificar os quadros a quadros congelados de todas as alternativas e tudo lá, né, facilmente pode interpretar que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acredito, né, eu sinto, eu creio que essas ideias de que o tempo é uma ilusão e que tudo já aconteceu, ou que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, é uma má interpretação da consulta ao banco de dados. O banco de dados está lá, você entra lá, você vai me ver com todas as idades, até a data da minha morte, vai ter todas as imagens de todos os quadros possíveis e imagináveis, e está tudo lá, ok? Se eu tivesse escolhido qualquer caminho, ou se eu ainda venho a escolher, tudo está lá calculado. Mas o que é que faz a diferença? O teu livre-arbítrio, a tua consciência. Nós estamos nos deslocando através dessa sequência de filmes. Não é um filme linear com uma sequência única, é com sequências múltiplas, para trás e para frente, e a gente vai escolhendo o quadro momento a momento. Então o filme vai sendo montado momento a momento na nossa vida, o pacote de experiência, conforme as decisões e escolhas que nós estamos tomando. Ninguém está tomando por nós. A não ser que você tenha aceitado o conselho de alguém, você aceitou porque quis, a decisão é sua. A cada quadro a gente escolhe, e o momento seguinte, o quadro seguinte, se apresenta em função das escolhas que nós fazemos. E nós vamos fazendo um determinado caminho. Então, aí vem a minha... Essa é a principal explicação de Mai Bitou, né? E que
tem o conteúdo plenamente explicado para vocês no livro 3, e de uma forma muito mais precisa e detalhada, mas que eu estou dando uma rápida pincelada aqui para vocês. Então, é como se fosse um filme de cinema, onde todos os quadros possíveis estão pintados, e nós estivéssemos viajando através deles à medida que fazemos a nossa escolha, quando? No momento presente. Então, daqui para trás, tudo ou já ocorreu, ou poderia ter ocorrido e não ocorreu, e daqui para frente, tudo pode ocorrer, e vai ocorrer conforme as nossas escolhas. Né? Então a gente tem influência. O futuro, o Tom disse, o futuro não é um negócio fechado. Já assinaram um contrato. Não é. Ele pode ter altas probabilidades ou baixas probabilidades, mas a decisão final será sempre da consciência que pilota o avatar. Ok? E a nossa realidade, como ela é interativa junto com os outros, tem muitos componentes que a decisão, né, o vento vai bater na direção da maioria. O que a maioria decidir escolher vai ter mais impacto e todos vão experimentar. É como se fosse uma eleição de forma mais precisa, porque a consciência não admite, não há espaço para fraudar. Né? A consciência ela tem uma contabilização perfeita, a maioria decidiu numa direção, vamos naquela direção. Eleição é um exemplo da forma como a realidade fundamental trabalha, refletida aqui, às vezes mal refletida, mal feita, mas ainda assim um exemplo. Quer dizer, agora, para as coisas pessoais, você depende menos dos outros. A decisão sua, a sua intenção é mais importante. Para as coisas comuns, depende mais dos outros. Mas não é esse o tema aqui. O tema é a questão do tempo. Então, a evolução do tempo funciona dessa forma. E sim, existe um tempo, um contador. Né? A física digital. Física digital requer a existência de um programa. O programa roda e o tempo existe à medida que o programa roda, e cada ação, o quadro seguinte é escolhido e é disponibilizado para nós, pelo sistema, em função dessa rodagem do programa nessa velocidade, nesta realidade. Em outra realidade, a velocidade pode ser diferente, mas todas as realidades têm um tempo evoluindo para frente. Né? E quem está afirmando isso não é qualquer Zé, é o Tom Campbell, físico e experimentador com a consciência de muitas dessas realidades e tirando conclusões como físico, a partir da análise das informações que ele coletou ao longo né? E confirmado como? Porque essa teoria dele informa que funciona desse jeito. A partir desse modelo, a gente pode fazer previsões da realidade. E se essas previsões são boas, ou seja, se as coisas que prevê ali naquele modelo, elas acontecem, a gente dá valor para aquele modelo. Né? E se falham, a gente descarta o modelo. Então, o modelo dele é bom, a física digital é boa, e a dele é baseada em consciência, que a maioria dos físicos não admite falar sobre o assunto por ser tabu. Consciência é um acidente da materialidade para os físicos materialistas, e para o Tom, não, consciência é fundamental, na verdade é a consciência que gera tudo, inclusive a impressão de matéria, ok? Mas, fundamentalmente, o tempo existe, o tempo é fundamental, o tempo não é uma ilusão, é uma percepção também, né? Tem uma relatividade, mas tudo anda tempo adiante, né? Nada volta no tempo, você pode voltar lá como uma memória para visitar, mas não vai fazer mais nada lá na realidade. A realidade só existe no momento presente. Em cada nível de realidade, em cada realidade virtual, o tempo presente é o tempo mais importante, porque é ali que você toma suas decisões. Tá bom? Então é isso aí. O tempo não é uma ilusão, né? Mas pode ser encarado como, dependendo da interpretação que você dá. Mas o tempo passa, o tempo anda, ele anda para frente, e as coisas não voltam no tempo, porque é assim que a consciência fundamental funciona. Tá? Ela funciona nesse esquema, num esquema digital de contagem de tempo e andando para frente. Tá? Então, é por aí. Por aí vai My Big Toe. Então, assim, de novo, eu não estou criticando ninguém por interpretar diferente, mas eu acredito seriamente que alguém olhando para todo esse mar de possibilidades que está lá gravado e disponível, fica aquela sensação de que tudo está lá e tudo já aconteceu. Pois é, você olha lá e está lá, mas não é. Você precisa entender muito mais da coisa para poder dizer o que realmente está acontecendo. Nós estamos num ponto de evolução. O ponto seguinte, estamos evoluindo. E o que está para frente, nada foi decidido. Qualquer daqueles caminhos pode ser seguido. E novos caminhos podem ser incluídos a qualquer momento. Então, o tempo futuro não está definido, não está fechado. Existe livre-arbítrio, existe consciência, tudo está amarrado e uma coisa demanda a outra. Okay? E o tempo é uma quantidade fundamental que o livre-arbítrio e a consciência exigem para que isso aqui funcione. Né?
para que a coisa funcione. Não dá para ser consciente se não existe passagem de tempo. Como é que você, se o tempo não passou, você ficou consciente do quê? Pergunte-se a si mesmo, ok? Essa é uma reflexão, você é consciência e você pode fazer. Se você está parado, né, vamos supor, um exercício, que você faça uma meditação profundíssima, você virou uma consciência pontual, você está lá sozinho, no negrume, né? E você zerou a sua mente, não está passando nenhum pensamento, nenhuma sensação, nenhum sentimento, você, vamos dizer, perdeu a sensação de passagem de tempo. Mas o tempo ainda de alguma forma vai estar caminhando. A partir do momento que você tiver um pensamento, você teve o momento que teve o pensamento, o momento antes do pensamento e o momento depois do pensamento. Então, assim, a consciência, para ficar consciente de qualquer coisa, ela necessita do tempo, né? Ou então ela não fica consciente. Se ela fica consciente, o tempo passou. E se ela não está consciente, não tem tempo. Se não tem tempo, ela não está consciente. Não tem do que está e não tem como perceber nada, porque nada vai acontecer, porque o tempo não passa, né? Então, uma coisa amarra um pouco a outra, ok? Essa é a visão mais Big Toe da coisa. Então, o tempo não é uma ilusão, tá? Pode ser percebida como tal por alguns, mas não é. É uma quantidade fundamental, tá bom? Boa tarde para vocês. Espero que tenha sido útil.